Ó, agora é para valer. Eu já tenho, acho que mais de 2 semanas que eu não gravo o canalzinho que nós estamos aí começando, né, no YouTube. E hoje alguém já até reclamou, porque eu tenho gravado na sexta-feira. Aí eu decidi que, enquanto que faria da mensagem hoje aqui na igreja, colocaria no YouTube. A lição da escola sabatina, a ênfase, na verdade, está no contexto de obediência e desobediência. Se obedece, a bênção é grande. Se desobedece, a maldição é grande. Então eu escolhi falar sobre um assunto que geralmente nós entendemos pouco. Por isso tem que ser falado. Essa passagem de Gênesis, capítulo 26, o verso 4 e o verso 5, já faz algum tempo que me chamou muita atenção. Aqui no verso 4, Deus está conversando com Isaac. Isaac, o filho de Abraão. E então Deus renova com Isaac a promessa e a bênção que ele tinha feito com o Abraão, pai do Isaac. Então o verso 4 começa assim: tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Aí no verso 5, Deus diz por que ele vai fazer isso. Aqui é a chave da coisa para mim, né? Para todos nós. Então Deus disse assim: porque o teu pai obedeceu e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus decretos e as minhas leis. Essa tradução aqui, que é a Nova Versão Internacional, eu não gosto muito dela não. Eu gosto mais assim: porque o teu pai guardou o meu mandado, ou a minha palavra, guardou os meus estatutos, guardou os meus preceitos. Está escrito assim? É assim que está? E guardou as minhas leis. Agora aqui no plural. Antes eu quero dizer que aqui tem mandamento no singular e mandamento no plural. Quando Deus disse guardou as minhas leis, Deus está aqui falando no geral de toda a lei, E quando ele diz para Isaac: o teu pai guardou o meu mandado, guardou a minha palavra. Isso aqui é um mandamento especial só para Abraão. Foram 2. O primeiro mandamento foi: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E o Abraão não argumentou, não arguiu de modo nenhum. Simplesmente arrumou todos os seus pertences, e mais o seu pai, e o irmão, o sobrinho e tal, e foi embora, sem saber para onde. Esse foi o primeiro mandado de Deus, assim: teu pai guardou a minha palavra. E o segundo foi mais difícil ainda, mas ele também não relutou. Se eu perguntasse aqui, todos saberiam responder. Qual foi o segundo mandado de Deus a Abraão? Quando o menino já tinha mais ou menos 17 anos, aí Deus diz assim: agora vai matar o teu filho. E ele deve ter ficado triste, preocupado, mas ele não discutiu com Deus. Percebe aqui? Agora, o que me chamou a atenção quando realmente o Espírito Santo me atentou para essa passagem é que tanta coisa que Abraão obedeceu, que Abraão guardou. E vale a pena dizer que ele nem tinha Bíblia. Abraão não tinha Bíblia. A Bíblia surgiu uns 300 anos depois, eu acho, mais ou menos por aí. Depois de Abraão foi que apareceu a Bíblia, né? Depois, já no tempo de Moisés, ali no Êxodo, que nós temos estudado aqui, né? Abraão não tinha Bíblia, não tinha lição da escola sabatina, nem da escola dominical tampouco, não tinha meditações matinais, não tinha nada para ler. Imagino que ele sabia ler, mas não tinha nada, não existia. No entanto, ele foi obediente a todos esses detalhes. Aí eu quis saber
o que era estatuto, porque eu nunca tinha dado atenção para isso, né? Então descobri, até fiz um vídeo, tá aí no YouTube, coloquei o título Estatutos e o Crente. Aí eu fiz outro também, Preceitos e o Crente. E agora nós vamos repetir aqui na igreja, essa questão de preceito. Mandamento, estatuto, preceito e doutrina, tudo é a mesma coisa. Só que há uma diferençazinha que nós vamos explicar. Para isso eu quero falar a respeito do nosso, vou dar como ilustração o sistema nervoso nosso. Nós temos 2 sistemas nervosos. O sistema nervoso central, que é composto pelo cérebro, e a medula espinhal, né, que desce aqui pela espinha, a medula espinhal. Esse é o sistema nervoso central. Aí depois nós temos o sistema nervoso periférico. Periférico vem de periferia, né? Eu estou dando alguns detalhes assim, porque a nossa igreja aqui é uma igreja da roça. Aqui nós temos acadêmicos, mas temos pessoa que nem sabe ler. Então por isso eu dou alguns detalhes assim, né? Periferia, aquela parte em volta da cidade, é o centro da cidade e a periferia, né? Então assim é também o nosso sistema nervoso. Por isso que a gente, quando dá um espinhozinho lá na ponta do dedão do pé, o cérebro já anuncia que tem uma espinhada lá no dedo do pé. Esse é o sistema nervoso periférico. A lei de Deus é a mesma coisa. Os 10 mandamentos corresponde exatamente o sistema central da lei, os 10 mandamentos. Agora, preceitos, estatutos e juízos, que não está nessa passagem, mas está em outras passagens, aí são os mandamentos periféricos, que estão interligados com os mandamentos principais, são os 10 mandamentos. Falar em juízos na Bíblia tem 2 sentidos. Tem o sentido de castigo, o juízo de Deus caiu sobre Sodoma e Gomorra. Esse é um sentido de juízo. E tem, mas nós estamos aqui nos referindo o juízo no sentido de inteligência, de sabedoria, de raciocinar as coisas corretamente. Então, esses são os mandamentos periféricos, os estatutos, os preceitos e os juízos. Mas nós vamos nos deter aqui apenas na questão dos preceitos. Eu escolhi 2 passagens. A primeira é a primeira carta de Pedro, capítulo 3, do verso 1. Eu achar aqui, porque eu quase sei de qual, mas é melhor ler para não perder nada, né? Vamos aqui, nessa Bíblia eletrônica, que fica muito fácil. Aqui, 1 Pedro, capítulo 3, do verso 1. Olha aqui quantos preceitos nós temos aqui, até o verso 7. Pedro começa assim: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento da sua mulher. Percebe aqui que já começou a aparecer preceito? Isso aqui já é preceito. Mulher tem que ter esse preceito, paciência, submissão, para inclusive ganhar o homem, o marido, se por acaso ele não for crente, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Quero dizer que não faz mal ter essas coisas. Mas Pedro está dizendo que isso não é a essência. Não deve ser essa a preocupação. Se puder ficar enfeitada e mais bonito, não tem problema, né, irmã Creuza? Cortar o cabelo mais ajeitado e tal, não faz mal. Mas o que Pedro está falando aqui não é a essência. Que muitas vezes as mulheres podem fazer todas essas coisas em detrimento da essência, que é uma vida cristã, uma vida piedosa na casa. Deve ter, demonstrar um espírito dócil e tranquilo. Percebe? Isso aqui, todos esses detalhes são preceitos. E que é de grande valor para Deus. O verso 5.
pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada um ao seu marido. Agora nós temos uma cultura atual de que mulher não precisa estar sujeita a marido, porque agora as mulheres são modernas, a mulher tem que ser igual ao homem, tem direitos iguais, tem direitos iguais sim. Mas eu estou falando aqui para mulheres crentes. Mulheres crentes não entram na moda. Mulheres crentes são sempre daquele tipo antigo. Moderniza um pouquinho, mas não altera nunca o princípio. O princípio não pode ser alterado. Claro que essa submissão que a Bíblia toda fala, não só o apóstolo Pedro, Paulo também fala muito sobre isso, né? É uma submissão em Jesus Cristo, no amor de Jesus Cristo, no amor da palavra. Essa é a submissão das mulheres crentes. Bom, agora o verso 6, ele dá um exemplo de Sara, né? Como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Olha só, Alice, chama aí o João aí de Senhor. O João chama a Alice, aí ela chega e diz: o que é que o senhor está querendo? Né? Tá bom, não precisa ser tão assim, né? Mas tem que respeitar o João, senão a coisa não funciona. Dela vocês serão filhas se praticarem bem e não derem lugar ao medo. Agora vem aqui a parada para os homens. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Tratem-nas com honra, como parte mais frágil, como herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas vossas orações. Aqui está a essência da coisa que eu quero falar. Vamos fazer agora uma ligação. Em Provérbio 28, verso 9, diz assim: aquele que tapa o ouvido para não ouvir a lei, até a sua oração é o quê? Abominável. Aqui Pedro está dizendo: se o marido não ama a esposa, não trata bem a esposa, não cuida bem da esposa, por que é que ele diz assim? O que ele está falando aqui? As orações desse marido não serão ouvidas. Nós lemos nos versos anteriores que a mulher tem que ser submissa, obedecer, amar, proteger, cuidar do marido. É a mesma situação. Se a mulher cristã também não se submete ao marido, não trata o marido com amor, com carinho, com respeito, as orações dela também não serão ouvidas. Percebe a conexão que tem com o Provérbio 28, verso 9? Aquele que está por ouvido para não ouvir a lei, até as suas orações são abomináveis. Bom, como é que a gente faz então para ser um bom marido, para ser uma boa esposa? Nós temos dificuldade para conseguir isso. Aí é que nós temos que apelar para o Espírito Santo, para que ele nos oriente, para aprendermos e termos a disposição de amar o nosso cônjuge. Porque senão é difícil. Até porque as ideias são bem diferentes. Esse dia eu estava falando para uma pessoa, explicando alguma coisa sobre isso. Eu disse: um dos problemas é que a igreja não ensina, na maioria dos casos, não ensina, apesar que tem curso de noiva, não sei de quê, mas a essência parece que não se ensina. Um jovem, ao casar-se, um casal, deve saber que há uma diferença muito grande entre macho e fêmea. Os gostos são diferentes. Aí eu expliquei para ele assim: imagine se alguém chegar para mim com um jarrinho, um buquê de flor, um amigo ou uma amiga trazer para mim uma rosa, uma florzinha e me entregar, eu posso receber por educação. Mas no primeiro lugar que eu encontrar, eu já jogo fora. Eu quero saber de flor, o que tem graça de flor para mim, rapaz? Para homem nenhum, para acabar macho, como diz lá no Nordeste, não dá, né? Não dá. Agora, se você oferece uma flor para uma mulher, ela fica derretida. Não é, irmão Oliveira? Eu nunca fui muito de oferecer flor para a dona Dorinha, não sei quando eu acho assim, eu pego e tal, né? Porque eu fui criado ali meio do facão.
lá no Ceará e tal. É difícil a gente aprender essas coisas moderninhas, né? Pois bem, mas eu tenho feito de agora mesmo, eu desentendi com ela ali na frente da igreja, não vou entrar em detalhe, mas ali atrás eu já pedi perdão, já quase me ajoelhei aos pés dela, né? Então, é desse jeito, irmãos. Então, deu para começar a entender o que é preceito e que são importantes, que nós não podemos deixar de lado. Nós nos concentramos muito nos 10 mandamentos. Aí quando chega a hora de cuidar da esposa, cuidar dos filhos, cuidar da família, aí nós somos duros, inflexíveis, né? Aquela coisa do machão, e humilhando e oprimindo a esposa, não dá. Mas eu não queria ficar só nesse preceito. Nós vamos ler Mateus 5,37. Olha que coisa fantástica isso aqui. Irmão Oliveira, você imagina que eu chego por lá e na casa de vocês, a irmã Cris, irmão Bosco, olha, quero fazer um convite ao senhor. O senhor vai vir almoçar aqui no próximo sábado, aqui na nossa casa. O senhor e a irmã Dorinha virão aqui, estão convidados. Tá bom, irmã Creuza? Tá bom, mas próximo sábado nós estaremos aqui. Aí, chego em casa, aí eu falo para a irmã Creuza, e irmã Oliveira nos convidou para ir almoçar no sábado na casa deles. Eu não vou, não. Eu falei que eu não vou. Eu nem gosto da comida da irmã Creuza, né? Eu não vou não, prefiro a comida aqui de casa. Olha aqui, isso é preceito, isso é quebrar o preceito. Mateus 5,37, Jesus disse assim: a palavra do crente deve ser o quê? Sim, sim, ou não, não. Se eu não gosto da comida da irmã Creuza, nem quero da casa, tem que dizer logo: não, irmã Creuza, pode ficar com o seu almoço aí, que eu não vou almoçar na sua casa. Pronto. Agora eu dizer que eu vou almoçar e depois eu não vou, aí vamos mais longe um pouquinho. Toma o dinheiro emprestado do Edilson. Edilson, me empresta o dinheiro aí, tal dia eu te pago. Chega o dia eu também não pago. Deixa para outro dia. E às vezes nem paga, né? Vai ali na loja, ali nessa loja grande, e compra uma geladeira para pagar a emprestação. Chega o dia também não paga. Faz outra promessa, outro compromisso, também não cumpre. E o crente pode fazer isso achando que não está fazendo nada de errado. Não é? Acha que não está fazendo nada de errado. Olha o que Jesus falou sobre isso. Jesus disse assim: a palavra do crente tem que ser sim, sim, ou não, não. E o que passar disso é de procedência satânica. É da parte de Satanás. Então, como é que nós não vamos ser zelosos nos nossos compromissos? Temos que ter capricho, temos que ter palavra, aquela coisa do tempo antigo, do bigode, né? Tirava o fio do bigode, era um documento. O que é, irmão? Tem que ter compromisso. Isso faz parte da religião. Claro, faz parte da religião, mas muitas vezes nós achamos que não, e fazemos um trato com Deus e não cumprimos, é pior ainda. A Bíblia chama isso de loucura. Portanto, devemos tomar atenção para ver na palavra de Deus toda a nossa responsabilidade, e sabemos que a lei de Deus é ampla. Ela não deve ser formal e teórica, ela deve ser mediante o Espírito de Jesus Cristo. Ele é que pode todas as coisas, Ele é quem nos transforma, Ele é quem nos dá sabedoria, que nos dá força, nos dá entendimento, é a graça absoluta de Jesus. Na lição aqui nós citamos aquela citação de Paulo, que eu agora esqueço exatamente, quando ele diz assim: vocês não sabem que até o arrependimento é Deus quem opera em vocês? Porque nós não temos capacidade nem de nos arrepender. E aí uma que eu nunca esqueço, Paulo diz assim, Filipenses 2,13:
porque o querer e o efetuar não vem de vocês. É Deus quem opera em vocês, segundo a boa vontade dele, o querer e o efetuar. Portanto, fica tudo muito fácil para nós seguirmos os mandamentos, os estatutos, os preceitos e as leis, porque tudo depende de Deus. Nós só temos que nos entregar a Ele e dizer: Senhor, habita em mim, para que eu seja semelhante a Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. E agora nós vamos encerrar a nossa reflexão cantando o hino 61. Mas para o pessoal do YouTube, eu já vou cortar aqui desejando um abraço para todos. Eles não vão ouvir o hino que nós vamos cantar, não. Porque o YouTube tem um negócio, tem que ser tudo rápido e curto, né?